Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém, família IBESP? Nessa noite, estamos reunidos mais uma vez, cada um no seu lar aí, cuidando da sua família, da sua saúde. Mas juntos vamos, nessa noite, adorar e exaltar o nome do Senhor. Lembrando que o pastor não está presente conosco nessa noite. Essa semana e a próxima, acredito que ele vai ficar afastado, né? Ele está bem, graças a Deus, mas por ele ter tido contato com algumas pessoas que estão em suspeita, ele está vivendo esse momento de isolamento aí. Mas juntos aqui, eu, o Bruno e os demais irmãos aqui presentes, o Marcel, o Klaus, estamos aqui transmitindo esse culto para juntos nós adorarmos ao nosso Deus nesse domingo, né? E o Bruno, nesse momento, vai estar fazendo uma oração aí para a gente começar este nosso culto. Senhor, obrigado porque estamos juntos, mesmo que separados cada um em suas casas, Pai, mas juntos pelo amor de Cristo, juntos pelo sangue de Cristo, Pai, que aceita o nosso louvor, aceita tudo que vamos fazer neste culto, Pai, que cada pessoa possa prestar culto ao Senhor, entendendo que o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, é um Deus bondoso, é um Deus que cuida da gente, Pai. Então tudo que vamos fazer aqui nessa noite é para a honra e glória do Seu nome, Pai. Que o Seu nome seja engrandecido hoje e para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E nesse momento eu quero que os irmãos compartilhem comigo da palavra do Senhor, lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 13. Amém? Aguardamos a esperança. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que a igreja, ela é a esperança do mundo. Ela é porque nós divulgamos aquele que realmente declara isso para nós. Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. E mediante a tudo isso, irmãos, nós devemos continuar declarando o nosso Deus, compartilhando da sua palavra através das redes sociais, através do seu testemunho de vida. E assim nós vamos louvar e engrandecendo ao nosso Deus. E eu convido a você, se você estiver sentado aí, se coloque de pé e junto nessa noite vamos adorar e celebrar o nosso Senhor. Amém? Grandioso Deus, ao imutável Deus, mostramos nosso amor com hinos de louvor. Por tudo que Ele fez, por tudo que fará, mostramos nosso amor, gritando alto, declara, vai! Louvem-o com instrumentos, louvem-o todos os povos, louvem-o toda a criatura, louvemos, louvemos. Cristo ressuscitou e Deus o exaltou. Mostramos nosso amor com hinos e louvor, por tudo que Ele fez, por tudo que fará. Mostramos nosso amor, gritando alto, louvem-o com instrumentos, louvem-o todos os povos, louvem-o toda a criatura.
para sempre e sempre. Brilha em nós, para sempre e sempre. Brilha em nós e no mundo. Declare, brilha em nós, brilha em nós, brilha em nós, brilha em nós, brilha em nós e no mundo. Vai lá, Brunão, brilha em nós, vai, brilha em nós, para sempre e sempre. Brilha em nós, Senhor, brilha em nós e no mundo. Louvem-o com instrumentos, louvem-o todos os povos, louvem-o toda a criatura. Louvemos, louvemos, louvem-o, este é o tempo. Louvem-o com toda a alma, Cristo a luz que nos salva. Louvemos, 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 louvemos. Amém. Celebra o nosso Deus, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E nesse momento eu quero cantar uma canção que diz que eu te agradeço. Devemos ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará, porque eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Vamos lá, por tudo? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero, Senhor, nessa noite, com todo o meu ser, e a sua casa declara: te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Declare: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.
possamos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, amém? E eu creio, amados, eu creio que o Senhor tem o poder de fazer todas as coisas. E a gente vai cantar uma canção que diz que eu creio que Ele é a cura. Ele pode liberar cura sobre mim, sobre a tua família. Pode ser uma cura física, mas também pode ser uma cura espiritual. Algo que Deus possa agir na sua vida. Mas para isso nós temos que ter fé, nós temos que crer que Ele pode operar o milagre na sua vida, na sua família, na vida das pessoas que talvez você conheça, que está passando por dificuldades. Nós cremos nesse milagre. Nós devemos anunciar que o nosso Deus é um Deus poderoso. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Declare na sua casa, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio, Senhor, confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso, nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Declare, nada é oh, nada é impossível, nada, 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 Senhor. Nada é impossível para Ti. Tens
você possa crer naquilo que você acabou de declarar, que nada é impossível para o nosso Deus. Coloquemos a nossa fé em prática e vamos ver o agir de Deus em nossa vida, amém? E nesse momento, eu gostaria de convidar você a dedicar os seus dízimos e ofertas, né? Nós temos mencionado que a obra de Deus não para. Nós temos ajudado famílias que nesse momento têm precisado de mais assistência financeira, de ajuda, e nós contamos com as suas colaborações. Nós temos feito vários trabalhos sociais. A família IBESP está unida nesse momento, juntos, para que possamos cuidar uns dos outros. E até menciono a você, se você souber de alguém que esteja passando por alguma dificuldade, entre em contato conosco, entre em contato com o nosso pastor Wagner. Nós vamos dar um jeito de atender, sim, aquilo que é possível a gente poder ajudar. E nesse momento você pode fazer a sua contribuição. O Marcel vai projetar aí a maneira que você pode estar contribuindo através da conta, fazendo transferência, ou até mesmo o cartão de débito através da maquininha que você pode procurar os irmãos aí responsáveis, né? No IBESP, no aplicativo da IBESP Online, aí você pode ver mais informações como contribuir. E nesse momento eu gostaria de cantar uma canção, enquanto você pode estar acessando aí o seu aplicativo, quando você pode acessar aí para fazer uma transferência e abençoar a nossa igreja, para que possamos abençoar outros irmãos. Eu vou cantar uma canção que diz: Preciosa Graça. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa a salvação, a graça me outorgou. E das prisões liberto eu fui, meu Deus, meu Cristo me perdoou, e como um rio o seu amor me inundou, me transformou. Deu-me o meu rei, e nele posso crer. É meu refúgio e proteção, em todo o meu viver. Declare: das prisões, e das prisões liberto eu fui, meu Deus, meu Cristo me perdoou, e como um rio o seu amor me inundou, me transformou. E das prisões, vai! E das prisões liberto eu fui, meu Deus, meu Cristo
você possa crer que o Senhor, Ele tem promessas para cada um de nós e que possamos vivê-la. Quero orar, agradecer a Deus por esse momento de dízimos e ofertas. E também quero interceder por muitas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão enfermas. Lá no nosso aplicativo tem muitos pedidos de oração. E quero que nós possamos acompanhar e orar por cada família que tem necessitado do nosso clamor ao nosso Deus, para que Ele possa agir em nosso favor, agir em cada família. E assim como cantamos, que cremos que Ele é a cura, Ele pode mudar toda e qualquer situação conforme a vontade e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por cada pessoa que pôde contribuir, ó Pai, nesse momento de ofertórios e dízimos, ó Deus, e que o Senhor venha estar abençoando os meus irmãos que administram esses recursos, para que assim podemos ajudar, ó Deus, aquelas pessoas que estão passando um momento difícil, ó Deus, para que possamos continuar fazendo, Senhor, a Tua obra, Deus, que o Senhor venha estar abençoando aquelas pessoas, ó Deus, que nesse momento estão sem um trabalho, estão desempregados, que o Senhor possa abrir a porta de emprego, ó Deus, que o Teu poder possa mostrar, ó Deus, o caminho para que eles encontrem, ó Deus, em nome de Jesus, uma porta de trabalho. Também quero te pedir, Senhor, por cada família que talvez tenha um ente querido, que está enfermo, até mesmo com essa Covid-19, ou com outra enfermidade, como um câncer, ó Deus, enfim, ó Deus. Nós queremos clamar por esses irmãos, por aqueles que estão talvez num leito de hospital, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos, Senhor, vai ao encontro, ó Deus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração da sua saúde. Em nome de Jesus, também queremos colocar, Deus, em Tuas mãos a vida do pastor Wagner, da sua família, que nesse momento está passando por um momento de isolamento, ó Deus, mas que nós cremos que nada eles terão, ó Deus, que estão saudáveis em nome de Jesus. Também pedimos por cada irmão da nossa igreja, Senhor. Pai, que o Senhor venha sustentá-los em Tuas mãos, ó Deus. E, ó Pai, nós repreendemos em Teu nome, Senhor, esse mal, esse corona que tem invadido não somente o Brasil, mas o mundo, ó Deus. Nós suplicamos, ó Deus, que em nome de Jesus, todo esse mal vá embora, ó Pai. Em nome de Jesus, para que possamos voltar, ó Deus, a nos encontrarmos, ó Deus, para que possamos voltar a nos relacionarmos uns com os outros, pois esse é o propósito que o Senhor tem para cada um, ó Deus. Eu sei também, ó Deus, que tudo mediante a isso, ó Deus, que está acontecendo, é para que possamos, Senhor, nos voltarmos para Ti, ó Deus. Para que possamos compreender o quão distante talvez, ó Deus, estejamos de Ti, ó Deus. E nesse momento que estamos isolados, que estamos passando por privações, que estamos passando por essas dificuldades, o Seu povo possa clamar por Ti, ó Deus, para que possamos, Senhor, ver o Seu milagre sendo operado sobre cada lar, sobre cada, Senhor, família, sobre cada estado, sobre esta nação, sobre o mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, queremos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus, a cada dia crescer na Tua palavra, crescer em conhecer a Ti, Senhor, e nos relacionarmos contigo, ó Deus, em nome de Jesus, e assim possamos, ó Deus, voltar ao propósito inicial de nos relacionarmos uns com os outros, cuidar uns dos outros e levar a Tua palavra onde o Senhor quer que a gente vá, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, nós suplicamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu Te peço e Te agradeço. Amém e amém. E nesse momento, você vai ver aí uma música que os nossos jovens, o Coral Jovens, preparou para estar ministrando nessa noite. E em seguida, você também vai estar vendo aí a mensagem do nosso pastor Wagner. Deus abençoe vocês e um grande abraço. Pela cruz dou graças, pelo preço pago.
por seu amor, graça recebi, pelo amor do graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago aí. Meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor do graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroado sempre o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu. Digno é o Senhor, 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 que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Muito bem, vamos continuar o nosso culto de uma maneira um pouquinho diferente, porque agora você está dentro da minha casa e eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Espero que logo a gente possa se encontrar
com você aqui dentro. E a gente comendo nosso famoso pão com manteiga, um cafezinho, né? Vai ser muito bom receber vocês aqui, vai ser a minha alegria. Eu estou aqui em casa para evitar esse contato com o pessoal que estava aí na igreja gravando, para preservá-los, porque tive contato com algumas pessoas e assim a gente não sabe como é que está a questão do contágio. Eu estou evitando para que a gente não crie contaminações em hipótese, né? Então é uma prevenção e a gente está esperando para saber se está tudo bem, mas agradecendo porque os irmãos continuam firmes, servindo a Deus lá, preparando tudo na igreja, e agora você aqui comigo em casa, participando comigo, eu estou muito feliz. Eu quero agradecer especialmente o pastor Orlando e a sua igreja. O pastor Orlando é o pai da Mariana, ela está participando junto com o Giovanni da nossa igreja, dos jovens, e o pastor Orlando disse que a sua igreja tem participado conosco dos nossos trabalhos online. Eu quero agradecer muito, pastor, e a sua igreja. Que Deus abençoe muito, que possamos ser esse canal de bênção, vocês orando pela gente e a gente aproveitando todo esse material para abençoá-los e servi-los. Que realmente seja uma bênção na vida de todos vocês. Muito obrigado. Vou dar um abraço especial para o pastor Cerqueira, que a gente está com muita saudade, ele, a Valéria. Que Deus abençoe as suas vidas, sua família, viu, pastor? Que logo estejamos juntos novamente, vai ser um privilégio podermos nos encontrar. Enquanto isso, continue sendo abençoado aí, recebe todo o carinho que a gente manda assim por vídeo, né? É o que a gente pode fazer hoje. Também um abraço bem especial para o Lucas. O Lucas passou aqui essa semana, irmãos, e como a gente não pode se ver de pertinho, o Marcelo do Duche trouxe, ele parou ali na frente de casa, dentro do carro, e a gente lá na varandinha, bateu um papo bem gostoso, conversou e pudemos nos ver assim um pouco mais próximos, né? Então foi muito bom. Lucas, estou esperando a sua visita dessa semana, tá bom? Passa por aqui que eu vou ficar muito feliz de revê-lo. Foi muito bom. Um grande abraço para você, para sua família, sua vovó, sua bisavó, né? Uma família muito querida. E meu abraço bem especial para todos os irmãos da nossa igreja. Que bênção, que alegria. Até os irmãos de Taquarituba. Essa semana, nosso culto de quinta-feira, a gente teve participação dos irmãos de Taquarituba. Então é uma bênção quando a gente pode ver que os irmãos, mesmo de longe, a gente está conectado, né? Uma alegria para a gente. Então recebam o meu abraço, aí de Taquarituba também. E a gente vai falar hoje, estudando a palavra de Deus, justamente desse afastamento. E vamos pensar no pecado do afastamento. E a gente está falando tanto que a gente não tem como se ver, mas também está falando que isso é pecado, a gente manter o afastamento. Como que a gente faz então? Como é que a gente resolve esse problema? Nós vamos ler o texto bíblico que dá embasamento para aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está conversando, e vamos continuar pensando nisso. O texto está no livro de Hebreus, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo 15. E a nossa equipe de multimídia é muito boa, vai colocar para você acompanhar aí, mas a minha intenção é que você acompanhe na sua Bíblia mesmo, né? Eu coloquei o meu retorno aqui para eu conseguir ler o texto daqui, mas eu vou pedir para você ler daí, na sua Bíblia principalmente, na sua versão, acompanhar certinho como é que está o texto bíblico de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 15. Nós vamos até o 31. Então diz assim a palavra de Deus: E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima.
Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa do juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É uma palavra de advertência muito forte, porque ele está tratando a diferença entre ser igreja e de estar na igreja. De você participar de tudo aquilo que Deus oferece, o seu sangue, o seu Filho, toda a reverência que é dada, a oportunidade de usarmos o nome de Jesus para buscarmos a Deus, nos encontrarmos com Deus, a oportunidade de percebermos todas as ações do Espírito de Deus na sua igreja e rejeitarmos tudo isso ou usarmos isso para qualquer outro propósito que não seja o propósito que Deus estabeleceu. Por isso ele diz que é muito pesado e isso vai ser uma condenação muito forte para aqueles que desonrarem a Deus ou que agirem dessa maneira como o texto nos explicou. Quem tiver rejeitado a lei, como diz o texto, ou porque não entendeu a graça de Deus, profanou o sangue da aliança, são palavras muito sérias que normalmente nós não pensamos assim e baseamos no nosso sentimento para a gente entender que a gente está bem com Deus. O texto de Romanos 5, por exemplo, fala que nós temos paz com Deus por causa do sacrifício de Cristo. E esse texto nos lembra isso, a aliança que Deus estabeleceu para sermos igreja. Mas muitos de nós e muitas pessoas pelo mundo têm entendido que a relação com Deus é baseada num critério bem pessoal. Ou seja, é o que eu sinto. Se eu me sinto bem com Deus, então está tudo bem. Mesmo em pecado, ou mesmo rejeitando a Deus, ou mesmo ofendendo a Deus, se eu estou me sentindo bem, então eu estou bem com Deus. E na verdade o texto está dizendo que não é assim que funciona, não é assim que agrada a Deus e que isso tem um peso muito grande diante de Deus. E isso não é brincadeira, é algo muito, muito sério. Por isso eu quero fazer uma revisão com você da sua vida, uma revisão dos seus pensamentos, uma revisão de como você tem encarado a religião no sentido de religar-se com Deus. Nós estamos longe de Deus, a santidade de Deus está num nível muito elevado. Como eu me religo com esse Deus, como me relaciono com esse Deus, como chego até Deus. E a gente sabe que a palavra de Deus aponta apenas para Jesus, como o único intermédio, o único meio pela qual eu posso me religar a Deus, é por Cristo Jesus. Por isso que o texto vai dizer que é importante que a gente esteja junto e a gente se congregue, haja reunião, haja um encontro. E por que o texto vai dizer isso? Eu vou colocar 3 razões, e esse texto tem uma profundidade, a gente podia falar muita coisa desse texto, mas quero falar apenas de 3 razões porque eu preciso manter a reunião, a congregação, e porque o afastamento é um pecado, e como que a gente vai fazer nesses dias para não pecar, mas para mantermos essa reunião e esse congregar. As 3 razões, então, são elas: crescimento e fortalecimento da fé, a primeira, eu vou pedir para você anotar para não esquecer, trabalhar isso no seu coração, orar por isso inclusive. Crescimento e fortalecimento da fé é a primeira. A segunda é a visão de corpo. Um corpo é o corpo de Cristo, como nós vemos esse corpo. E o terceiro, a identidade com o dono da igreja, o que é muito importante, essa identificação, a identidade com o dono da igreja. Então a primeira razão que eu quero trabalhar com você é crescimento e fortalecimento da fé. Essa é a primeira razão. Então, queria que você anotasse, e a gente vai voltar para o texto, ainda que não seja lá no começo do que a gente leu, mas você vai ver que o texto fala de guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. Quando a gente fala de guardar firme a confissão da esperança, tem um propósito muito grande. Esperança é aquilo que dá motivação, o motivo da ação. Esperança é aquilo que faz você olhar para frente e falar assim, então vale a pena. Então, mesmo às vezes doente, às vezes muito cansado, você se levanta e vai trabalhar porque você tem esperança de que o dia acaba logo e você vai voltar para casa, vai poder descansar. De que quando chegar no final do mês você vai receber o seu salário, então você fala, bom, então eu tenho uma boa esperança, então vale a pena.
Se você não sabe se você vai receber ou não, se você não sabe se você vai conseguir voltar para casa e descansar, se você acha que você vai ficar trabalhando 3 dias direto, sem esperança, você prefere não sair de casa. Se você nem sabe se vale a pena, então você perde a esperança, você não sai. E a esperança, então, é algo muito importante. Vale a pena você olhar e medir o que realmente tem dado esperança para você. Muitas vezes nós estamos com falsas esperanças. Por exemplo, na situação que nosso país está vivendo, e eu não sei exatamente se você está assistindo esse vídeo para esses dias, que é o nosso propósito, ou se você está assistindo um outro dia. Atualmente nós estamos vivendo, então, a pandemia, quarentena. Ao mesmo tempo, então, nós estamos numa crise de saúde no nosso país, mas no mundo todo, uma crise de saúde no mundo. Nós estamos no começo de uma crise econômica muito séria, muito grande, também de nível mundial. Mas aqui no Brasil nós estamos entrando numa crise política. E eu tenho visto muitas discussões políticas, e essas discussões já vieram desde a última eleição, onde o nosso país estava polarizado, com ideologias diferentes, muito contraditórias, e famílias brigando, irmãos da igreja brigando por discussões políticas, como se a posição de cada um seja a mais certa e que vai realmente garantir algum futuro para o nosso país. E eu penso, nós como cristãos, é assim mesmo que a gente deve acreditar? Essa deve ser a nossa esperança, de que existe alguém que é perfeito e que vai arrumar o nosso país, ou que mesmo não sendo perfeito, mas é a pessoa certa mesmo para o nosso país? A gente tem orado para Deus colocar a sua mão sobre as pessoas e para dirigir as pessoas, ou nós estamos orando, Deus, coloca a pessoa que eu acho que é boa? Como nós temos confiado em Deus? Como nós temos montado a esperança no nosso coração? Eu acho que a gente tem errado muito como cristãos, quando a gente coloca a esperança em alguma pessoa, porque com todas as suas falhas, os seus erros, até por decisões importantes, como atualmente o nosso presidente, há poucos dias, clamou para que o Brasil entrasse em oração e jejum, aquilo foi uma decisão maravilhosa, aquilo foi algo muito importante, que com certeza os irmãos e as igrejas que buscaram a Deus, se colocaram diante de Deus, colocando a nossa nação, Deus recebe essa oração, é algo muito importante. Mas isso não valida a pessoa do nosso presidente ou de qualquer outra pessoa. Nós temos que ter esperança, então, de verdade em alguma coisa, principalmente naquilo que eu posso fazer. Nós temos visto um grau de corrupção tão grande, mas que não nasce quando a pessoa chegou lá na política. Lá simplesmente assume outros valores. Porque aqui, enquanto as pessoas são meros mortais, como a gente costuma dizer, né, pessoas simples que trabalham, a gente também tem os nossos graus de corrupção. E quando chega lá em cima, em vez de trabalhar para ganhar 10, 20, 50, ou 1.000, 2.000, 3.000, lá eles estão ganhando 500 mil, 2 milhões, 15 milhões ou mais, né, como a gente viu, infelizmente. Mas a corrupção é inerente do ser humano por causa do pecado. E quando a gente está colocando crédito em alguém, nós estamos acreditando que essa pessoa com seus pecados pode resolver a vida do nosso país, do mundo. E a gente precisa lembrar dos textos bíblicos que fala que Deus é que coloca o governante e a bênção de Deus está quando o país busca Deus, não quando o governante toma a sua decisão. A gente precisa relembrar os textos bíblicos e fortalecer a nossa fé. Muitos de nós não temos crescido na fé. Então, se a gente não cresce, não tem como amadurecer. Se não amadurecemos, também não tem como frutificar. Então, nós estamos exatamente como o apóstolo Paulo fala, como crianças que só podem beber o leitinho e que por isso nós choramos e não somos confiáveis para o Senhor para aquilo que Ele quer fazer. Por exemplo, dar uma missão para a gente, confiar na gente para exercer alguma atividade ou para frutificar, para que as pessoas realmente encontrem alimento saudável das Escrituras, de esperança real. Então a esperança é boa para o nosso coração, mas a gente precisa entender onde a gente tem colocado a nossa esperança. E a gente precisa trabalhar por isso. Por exemplo, se você está desempregado e você apenas está parado em casa, você está sem esperança ou colocou a sua esperança no lugar errado, porque o serviço normalmente não bate na nossa porta. Mas se você está conversando com as pessoas, mandando o currículo, tomando atitudes e tendo esperança, de alguma maneira, agindo dessa forma, eu vou encontrar um serviço, isso é bom, é uma boa esperança. Porém, ela não pode ser única, porque senão a esperança está só na gente. E aí eu quero completar que a esperança é boa quando parte da gente, mas quando ela também se firma em Deus. Porque é Ele que estabelece a história do mundo.
Sendo esse Deus, aquele que estabelece a história do mundo, ele é um Deus confiável. E o próprio texto vai dizer, guarde firme a confissão da esperança, não vacile. Hebreus 12, por exemplo, vai lembrar isso. Consertem os seus joelhos vacilantes, porque você não consegue andar direito, você fica andando assim, né? E aí cai para um lado, cai para o outro. Consertem os joelhos e ande em linha reta, seja reto diante de Deus. Faça o que é certo diante de Deus. Tenha esperanças corretas diante de Deus. E aí, quando você anda corretamente, Deus mesmo vai dizer que Ele cumpre a sua promessa porque Ele é fiel. E diferente do hino que a gente canta, Deus não é fiel a mim, mas Deus é fiel a Ele mesmo. Porque o que Ele diz, Ele cumpre. Então, é tranquilo. Você pode acreditar que aquilo que Ele diz que vai acontecer, de bom ou de ruim, vai acontecer. Então, você pode esperar, pode confiar, pode se preparar para aquilo que é ruim, pode desfrutar daquilo que é bom, pode criar esperanças naquilo que Deus prometeu que é bom para a gente. Então aí é uma esperança válida, porque Deus não depende das circunstâncias. Deus age conforme os seus planos bons, determina, Ele administra o tempo e conhece tudo o que está acontecendo. Por isso é saudável você acreditar em Deus, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus é fiel nas suas promessas. E esse deveria ser o nosso caminho também. Não de acreditarmos só em nós mesmos, muito menos de acreditar nos outros, mas de colocarmos uma esperança boa para o nosso coração, porque confiamos completamente em Deus. Como a gente vai confiar em Deus se eu não conheço a sua palavra? Se eu não sei como Ele é? Como bebês, está faltando realmente o crescimento. E eu mudar o meu coração para aquilo que realmente Deus colocou. Quantas vezes a gente usa textos bíblicos que a gente nem sabe o que realmente eles querem dizer. Quantas vezes a minha oração ou a minha fé é tão superficial que qualquer circunstância, pronto, eu já não sei mais o que fazer. Quantas vezes a minha esperança e minha confiança tem ficado apenas na oração das pessoas. Você ora, porque se eu orar sozinho, acho que não acontece nada. É bom que a gente ore junto. Mas quem responde não precisa de uma, ou de 100, ou de 1000 orações. Então a gente precisa rever isso. Deus respondeu porque teve 1000 orações. Deus respondeu porque houve coração contrito, houve sinceridade, houve arrependimento. Vamos pensar um pouco nisso, né? Tirar um pouco o misticismo religioso e colocar esse relacionamento bem profundo com Deus, de quem conhece, de quem ama Deus. Então, se eu leio a palavra de Deus, eu conheço a Deus, eu sei que é bom, eu sei conversar com Ele, eu sei tratar com Ele, eu sei trabalhar o meu coração e os valores que Deus tem, para que eu não fique agindo com os mesmos valores que são reprovados por Deus. A gente reprova e condena tanto as pessoas, mas Deus não reprova a gente, não. E se Deus reprova a gente faz o quê? Deixa pra lá, Deus é bom. Então mostra simplesmente uma coisa, eu não conheço a Deus. E isso não dá pra mim nenhuma justificação. Isso não faz com que Deus olhe pra mim e fale, tadinho, né? Vamos deixar assim, porque isso não é verdade. Então, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso amar mais a Deus, eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso crescer e me fortalecer. E esse é um mandamento, é o que Deus espera da gente. É o que Deus espera da gente. É o curso natural. E se você não está permitindo que isso aconteça, você tem extinguido o Espírito Santo de Deus. E daí você vai precisar se justificar diante de Deus, vai precisar conversar com Deus sobre isso. Seria muito bom que você gastasse um tempo para tratar isso no seu coração. Para você não fazer que a sua fé permaneça igual todo dia. Todo ano, no final de ano, eu gosto de fazer aquela avaliação. Como você está, irmão? O que você cresceu esse ano? E alguns não cresceram nada, não mudaram nada. Faz 15 anos, está a mesma coisa. Irmão, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada nisso. Também não é o tempo de oração. Pastor, eu orava 5 minutos, agora eu oro 10 minutos por dia. Isso também não quer dizer muita coisa. É um relacionamento profundo mesmo com Deus. Você sente que o seu coração tem disposto diante de Deus. Você sente que você cresceu nesse relacionamento. Você sente que Deus, você tem andado mais nas aprovações de Deus. E você sente um Deus que está do seu lado, caminhando com você. E você experimenta a presença de Deus dentro da palavra dele. E cada vez que você lê a palavra de Deus, você percebe, eu tenho estado exatamente na vontade de Deus? Ou é só um sentimento?
Vamos fazer uma avaliação? Porque nós precisamos crescer e fortalecer na fé, até porque assim, o que você vive tem a ver com Deus, e se você vive com Deus, o que você vive tem a ver comigo também. Porque a próxima razão de nos congregar é a visão de corpo que a gente precisa ter. É aquela noção de que nós somos um só em Cristo Jesus. E tudo que acontece com você tem a ver comigo, o que acontece comigo tem a ver com você. Então veja o que o texto diz, por exemplo, que a gente já leu. Cuidemos também de nos animar uns aos outros em amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Nos animar em amor. Irmãos, como você se anima em amor? Quando você fala sinceramente que você não gostou daquela pessoa, quando você diz, por exemplo, para alguém que você ama, que você não está nem aí para ela, por exemplo, ou quando você não se comunica com essa pessoa, já que a gente entende que comunhão é ter alguma coisa em comum, então quando todos nós estamos nas nossas casas, assistindo o culto, dizemos estamos juntos buscando a Deus, isso é comunhão. Isso é congregar. Que a gente não podia fazer antes porque não tinha essa tecnologia, mas agora temos, e a gente pode fazer desse jeito. Seja presencial, seja aqui, nós estamos em comunhão, porque estamos na mesma fé, ao mesmo Senhor, todos pensando igual. E você está vendo como eu estou aqui na minha casa, eu estou imaginando como você está na sua, estou imaginando como estão os meus filhos que não podem estar aqui comigo agora, e a gente está pensando, bom, mas nós estamos em comunhão, e quando eu ligo para o meu filho, eu estou em comunhão com ele. Não importa onde ele está. Quando eu falo com as minhas filhas, eu tenho comunhão com ela. Seja pela rede social, seja por vídeo, seja por áudio, eu tenho comunhão com eles. Não desligou esses laços. E assim a gente está na mesma comunhão aqui agora. Mantendo esses laços bons de estarmos juntos. Mas eu preciso animar o irmão e não desanimá-lo. E quando eu entro em contato com você, e quando eu falo com você através desse vídeo, desse e-mail, quando a gente fala pelas redes sociais, ou quando eu ligo, ou quando você liga para mim, a gente precisa se animar em amor. E eu tenho recebido algumas ligações muito boas. As pessoas ligam para mim e falam, e aí, pastor, como é que você está? Gente, isso é muito bom. Alguém está se importando comigo, alguém está preocupado comigo. E eu já fiz isso com várias pessoas, a gente está fazendo isso gradativamente, estamos falando com várias pessoas. E isso é tão gostoso, irmãos. E daí agora, mas não é só para perguntar como é que tá, eu quero animá-los, eu quero que eles saibam que eu os amo. Então, como é que tá? Tá desempregado? Mas você trabalha com o quê? Puxa, eu vou tentar achar algum serviço para você. E quando eu fico sabendo, eu mando notícia. E quando alguém tá doente, eu falo, fecha seus olhos aí, eu vou orar com você agora, a gente ora e pede a Deus. Isso é comunhão com amor e eu quero animá-los. Eu quero que quando eu desligar o telefone, eles falem, puxa, foi tão bom, eu falei com o meu pastor, falei com o meu amigo. E isso tem a significância na vida deles. Então, mesmo que a gente não possa estar junto, irmãos, alguns efeitos ainda são muito melhores agora. Porque de repente lá na igreja eu ia falar boa noite, ia cumprimentar e ir embora. Mas por telefone, você está falando tudo que está no seu coração comigo, e isso tem uma importância muito grande para mim. E você liga para mim, você não me pergunta, boa noite, pastor, tudo bem? Eu respondo, tudo bem, então tá bom, agora vamos para o próximo. Mas não, você liga para mim e pergunta, tá tudo bem, pastor? Eu falo, tá, tô cuidando disso, os meus filhos não estão aqui, e alguns oram por mim, a gente conversa. Irmãos, isso é muito bom. Cada ligação dessa eu fico mais animado, e a gente estreita laços de amor. Porque isso é corpo de Cristo, é a gente viver junto. E o texto ainda fala na prática de boas obras, porque a gente vai se cuidar um do outro. E aí eu vou ligar e perguntar, irmão, como está a sua vida? Pelo que eu posso orar por você? E você vai dizer, pastor, está acontecendo isso. E eu estou orando pela sua vida. E depois, o outro dia, eu oro primeiro, ligo depois, falo assim, irmão, eu orei por você, eu pedi para Deus te abençoar, Deus cuidar de você. E aí entra aquela paz no seu coração que você diz, puxa, que gostoso, alguém está se importando comigo. E a minha pergunta é se você também está fazendo isso com outras pessoas. Você também está orando por outras pessoas, você também está abençoando outras pessoas, está ligando para elas e colocando palavras de amor, de ânimo, animar as pessoas. Simplesmente falar o que está acontecendo, ou reclamar de alguma coisa, não é animar, é resolver um problema. E a gente tem problemas para resolver, você vai ligar para mim para dizer, pastor, precisa resolver isso, resolver aquilo, ótimo. Mas a gente também precisa animar em amor, irmãos. Deus espera isso da sua igreja, isso é ser igreja. Isso é ser parte do corpo de Cristo. É a gente se cuidar, a gente animar, a gente fazer com que o amor desperte, que aquilo seja gratificante.
E se a gente não está vivendo isso, irmãos, então a gente está perdendo. O texto vai continuar dizendo, não deixe de congregar. Por quê? Congregar é desenvolver isso. Não é simplesmente falar assim, você acredita em Deus? Então tá bom, agora você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Isso não é ser igreja. E isso é pecado. Por isso que o texto fala, não deixe de congregar, ou não deixemos de nos congregar, porque senão estamos em pecado. O congregar é se reunir, é estabelecer comunhão, é fazer com que a gente aprenda, que a gente cresça na espiritualidade, cresça na fé, no conhecimento de Deus, que conserte a nossa vida, que a gente ajuste os nossos erros, que o irmão cuide do outro. Isso é congregar, isso é ajustar, isso é fazer com que as coisas andem bem. E o texto continua dizendo, em vez de deixar de congregar, congreguem e façam admoestações. Ou seja, corrijam os comportamentos que estão com erro. Acerte aquilo que está errado, aquilo que não está funcionando bem, aquilo que gerou problema na sua vida, aquilo que criou desajuste com alguém. Conserta. Então, se você estava tratando mal alguém, conserta isso. Se estava devendo, conserta. Se está com problema, conserta. Vamos orar, vamos pedir soluções, vamos pedir caminho. Nada é mágico, né? Mas precisa de atitude, fazer alguma coisa. E eu quero dizer para você, vamos fazer, vamos consertar juntos, e vamos tratar um irmão e outro. E se o irmão está passando problema, vamos ajustar. Alguns comportamentos vêm inclusive do pecado. Já que a gente pecou e a gente está naquele comportamento ruim por causa do pecado. Então vem o irmão e dá demonstração e fala, irmão, para de pecar, conserte a sua vida, arrependa-se do seu pecado, conserte com Deus. O que é que você tem feito que não tem sido bom no seu comportamento? Eu gosto de fazer uma comparação pensando, e se Jesus estivesse no nosso lugar? Inclusive teve um livro bem antigo que dizia, em seus passos, que faria Jesus? Que é essa ideia. Um Jesus que está no nosso lugar, andando com a gente, trabalhando, fazendo nosso serviço. O que esse Jesus diria a respeito da nossa atitude? Então, ele conversa as conversas que nós conversamos. Ele age como nós agimos. Ele toma as decisões que nós tomamos. Ele compra as coisas que a gente compra. Ele conversa com as pessoas como as pessoas conversam. Jesus trataria as pessoas, se estivesse no nosso lugar, as pessoas como a gente trata. Vem o entregador, e a gente tem usado muito esses recursos hoje em dia, né? O que a gente compra, às vezes o que a gente come, a pessoa vem entregar aqui. Como a gente trata essas pessoas? Jesus trataria dessa maneira? Eu queria que você pensasse um pouquinho nesse ajuste, para que a gente possa ter essa ideia de trabalhar em amor, fazendo com que isso anime as pessoas. E que a gente corrija um ao outro para a gente andar nesse caminho. Então, se eu não estou me parecendo com Jesus, o irmão chega para mim e fala, pastor, você está agindo errado. Eu preciso ouvir isso com uma advertência de amor. Alguém que ama e que está preocupado comigo. Eu já vi muitas vezes as pessoas falarem desse jeito comigo. Os meus pais mesmo, muitas vezes falaram com isso. Eu estou dizendo isso porque eu te amo. E na hora daquela sensação ruim, mas que bom que alguém me ama. Eu já corrigi os meus filhos muitas vezes e tive que também dizer para eles, eu estou fazendo isso, ensinando isso para você porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu não ia dizer nada. Mas não é alguma coisa que a gente gosta muito. Receber correção não é muito fácil. Fazer aquilo que a gente não gosta não é muito bom. E eu sou honesto em dizer para os irmãos, nem sempre o que a gente faz ou o que a gente fala é o que a gente gostaria de fazer ou o que a gente gostaria de falar. Jesus, quando foi para a cruz, não era uma coisa que ele estava gostando, mas ele sabia que isso era um sacrifício de amor. Eu quero que você pense que a gente precisa de mais sacrifícios de amor. Ao conversar com as pessoas, ao tratar com as pessoas, ao tomar decisões, ao cuidar das pessoas, ao resolvermos os nossos problemas. Precisamos de pessoas que sintam-se tratadas por Jesus através de mim e de você. Que eles pensem, puxa, é exatamente o que Jesus faria comigo. Tem alguma coisa errada com o seu irmão? Tem alguma coisa errada com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com o seu parente? O que está errado? Como a gente trata esse problema? E eu quero que você pense, como Jesus trataria esse problema? Porque aí entra numa próxima questão, que é bastante importante, que é uma outra razão para a gente se congregar, que é a identidade como dono da igreja.
E o texto vai dizer, olha, isso nos dá testemunho o Espírito Santo. É o começo do texto que a gente leu. Porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Esse é um Deus que ama, que trata, que é justo, que é misericordioso e cheio de graça. Um Deus excepcional e maravilhoso que a gente está falando aqui. Mas diz que é o próprio Espírito Santo que dá testemunho. E eu fico pensando, irmãos, será que o Espírito Santo tem dado testemunho de nós, do nosso comportamento, da maneira como a gente fala? Eu fico pensando que as próprias pessoas que estão conosco, às vezes não vão dar um bom testemunho. Porque vão dizer assim, ó, lá na igreja desse jeito, daqui é de outro. Será que as pessoas da nossa família, ou as pessoas com quem a gente trabalha, se vissem a gente lá na igreja e dizer é a mesma pessoa, ou elas diriam, nossa, está diferente. Por que está diferente? Por que dentro da igreja é diferente? Quando a gente ora, a gente se transforma ou a gente é o mesmo? Você quando ora, você como é que fala? Se cerca de uma unção, de uma espiritualidade para aquele momento de oração, ou é você mesmo? É fingido ou é real? Ou você está santo ou você é santo? Você está cristão ou você é cristão? Tem algumas coisas que a gente precisa pensar um pouco e reavaliar. Porque esse afastamento acontece da seguinte forma, a gente sempre acha que tem razão e do nosso jeito é que está bom. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, vamos permanecer juntos. E uma das razões é para a gente ter a identidade de Cristo, a gente se parecer com Cristo. Hoje você pode assistir vídeos e mensagens e louvor de todas as igrejas praticamente. Até a igreja que não colocava o seu culto online agora colocou. Isso não quer dizer que tudo é bom. Isso não quer dizer que você está em comunhão com Deus porque você assistiu todos os vídeos, cantou todas as músicas. A gente precisa de uma identidade com Cristo. E ela vem do grupo, porque o grupo é o corpo de Cristo. E você está fora do corpo de Cristo, e isso tem um problema muito sério. Porque Cristo não vem para buscar os membros da sua igreja. Cristo não vem para buscar as igrejas que existem no mundo, mas Cristo vem para buscar a sua igreja. E a igreja de Cristo é composta de um corpo, e esse corpo são as pessoas unidas, reunidas, que estão cuidando uma da outra e exercendo a missão que Jesus preparou para nós. Então a gente precisa avaliar muita coisa. Se estamos unidos, se estamos cuidando dos outros, se estamos exercendo a missão. Se a gente não está fazendo isso, é porque a gente não cresceu. A gente não cresce porque a gente não conhece. E a gente não cuida do outro porque a gente não tem visão de corpo. A gente está feliz com o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo tá bom. Tanto faz se eu estiver aqui ou lá, e se eu não gostei dessa igreja, eu vou para outra e está tudo resolvido. E eu vou dizer que não. A visão de corpo é isso. É uma identidade com Cristo. Eu, como pastor, recebo muitas orientações, vamos dizer assim, e reclamações e problemas para resolver que são naturais. E muitos deles me deixam profundamente chateados e entristecidos. Porque a gente precisa resolver, são problemas que surgem e são assim mesmo. Mas o problema é que às vezes a gente acha que viver na igreja é não ter nenhum problema, não ter nenhuma situação para resolver. Não é bem isso, a gente vai ter. Mas isso não me distancia dos irmãos e nem me faz deixar de amar os irmãos. E eu percebo que eu preciso ser corrigido, preciso ser tratado e preciso me animar em amor para continuar exercendo o meu ministério, que não depende se está tudo bom ou se está tudo ruim. É o meu ministério. E se os irmãos estão reclamando, estão com problema, a gente vai resolver para a gente continuar fazendo. É o meu ministério. E ele não vai depender se a igreja vai me dar aumento ou não. Eu vou continuar fazendo o meu ministério. Aliás, eu não ganho por comissão. Se tem mais dinheiro, eu ganho mais. Não é isso que me motiva no meu ministério. Eu ganho o salário da igreja justamente porque eu estou no ministério, independente da situação, e os irmãos dão o seu dízimo e contribuem para todas as áreas, inclusive para o meu salário, e eu fico muito feliz por isso, porque eu posso me dedicar completamente a isso, sem me preocupar se eu preciso fazer mais ou menos. E a minha resposta é baseada no que eu estou fazendo e não no que eu estou ganhando com isso. E eu queria que você pensasse junto comigo da mesma maneira, que é o que a gente precisa fazer, é o que a gente está se dedicando, aquilo que a gente tem colocado diante de Deus, e o que Deus está percebendo da gente, para que haja realmente um caminho bom nas condições daquilo que Deus está fazendo para a nossa vida. Eu queria que você pensasse ainda no texto, que ele vai falar que esse Espírito Santo dá testemunho de uma aliança que foi feita.
E quando a gente fala em aliança, a gente está falando em algo muito profundo. Não é um relacionamento simplesmente assim, vamos tentar para ver se dá certo. Não é um sentimento assim, eu gosto de ficar perto de Jesus, gosto de ir na igreja, então está tudo bem. Jesus está falando de uma aliança. E o Espírito Santo dá testemunho dessa aliança. Por isso que é algo muito sério, algo que precisa ser realizado com muita seriedade diante de Deus. E o texto ainda continua dizendo que, diferente dos fariseus, que conheciam a lei, mas não exerciam, não praticavam, não viviam, mas usavam o entendimento que eles tinham da lei para agir em favor de si mesmo, nós estamos vendo um Deus que imprime as leis no coração e as inscreve na mente para que seja fácil eu viver a lei de Deus, não para ser salvo mais. Por isso que o texto fala, agora eu vou imprimir nos seus corações, porque eles já são meus, eles já são meus. Eles caminham comigo, eles têm a minha identidade. Então agora para eles é viver o que nós somos. Então veja só, quando a gente pensa na adoção, por exemplo, e uma criança que foi adotada, não é porque ela está falando, eu sou filho do meu pai e levo o sobrenome do meu pai, que um dia ele vai se tornar. Mas ao contrário, a criança vai se orgulhar de dizer, olha, eles são os meus pais porque me adotaram. Eles são os meus pais porque assumiram a minha vida. E isso não dá mais filiação ou menos filiação. Ele já é filiado, ele já se tornou filho, já recebeu o nome, já recebeu os direitos, já recebeu o cuidado. E agora ele vive feliz porque ele é filho daqueles pais que o adotaram. Essa é a mesma situação do cristão. E então a gente vai viver nas regras do nosso Pai, não para sermos adotados, mas porque fomos adotados. É uma bênção de Deus para a nossa vida. E aí o texto vai dizer que esses que são filhos de Deus, esses que estão vivendo na lei de Deus com alegria e amor, não para serem salvos, mas porque já foram salvos, esses aí, os seus pecados foram perdoados, esses aí andam em alegria. A alegria deles não está baseada na circunstância, mas está baseada no relacionamento que tem com Deus. É algo muito profundo. Identidade com Deus e com Cristo é essa marca que nós temos. O nosso RG mostra que somos brasileiros, nos dá as obrigações e os direitos. Então existe um registro geral e quando você ganha um número, você está cadastrado como brasileiro. E quando você sai para fora, os seus documentos indicam que há um registro aqui, que você é brasileiro. Então você tem direitos e deveres como brasileiro. E é interessante que vem para cá o turista, por exemplo, ele não se torna brasileiro porque ele veio para cá. E ele vem, desfruta de tudo isso e muitas vezes ele vem com a proposta errada, o entendimento errado, a identidade errada do que seria ser brasileiro ou do que seria o Brasil. Ele vem para cá, mas ele não me aceita no país dele. Para entrar no país dele tem muitas dificuldades, porque ele entende que o brasileiro no país dele não é algo bom. Você entende? A identidade que está registrada na cabeça daquele turista não é algo bom. O brasileiro não é bom para o país dele ou para a vida dele. É bom que ele venha para cá e usufrua de tudo isso que nós temos. Sendo assim, a gente começa a ver que a identidade é algo que são marcas, são registros da pessoa, do ser. E nós precisamos ter a identidade de Cristo. As pessoas que são atendidas por nós, as pessoas que são tratadas por nós, as pessoas que convivem conosco, elas precisam ver essa identidade. Isso é ser igreja. Nós temos essa identidade de Cristo. Eu quero convidar você a pensar sobre isso, a orar sobre isso, sobre a identidade de quem somos. Quem somos? Porque, irmãos, se não estamos crescendo, se não temos visão de corpo, a gente está sozinho, cada um pensa do jeito que quer. E se a gente não tem identidade de Cristo, se as pessoas não veem Cristo em nós, nós não somos igreja. Não temos nada a ver com a nova aliança. Nós somos qualquer coisa, menos a igreja que Cristo vai levar. E você já pensou sobre isso? Se eu não sou igreja, se você não é igreja, nós não vamos. Não temos nenhum relacionamento com Cristo. E quando Cristo voltar, nós não vamos com Ele. É algo que precisa ser pensado. Eu preciso que você pense no seu crescimento, preciso que você pense na sua visão de corpo, como você tem crescido. Preciso que você pense como você tem olhado para Cristo como cabeça da sua vida, aquele que dirige a sua vida, que dirige o país, que dirige o mundo, que nele você põe a sua esperança. Como que você está vendo isso? Preciso que você pense melhor sobre isso. E eu quero sugerir que você faça uma entrega agora, que você entregue a sua vida nesse momento ao Senhor, fazendo com que você reveja
seu comportamento, as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas decisões, tudo. Como você cria esperanças, como você se motiva, quais são as suas ambições, o que você está esperando da vida lá na frente. Queria que você orasse comigo agora, que colocasse a sua vida diante de Deus, para a gente rever isso. E a gente entender que afastar-se do corpo de Cristo é afastar-se de Cristo. Afastar-se de Cristo é estar na condenação. Se a gente vai estar unido de um jeito ou de outro, mas vamos estar unidos. E eu quero pedir para você que a gente compartilhe a mesma fé, que a gente esteja realmente unido nesse Cristo. Ore comigo agora. Senhor nosso Deus, dou graças a Ti pelos meus irmãos, pela minha vida, por essa unidade que temos em Cristo Jesus, de sermos a igreja de Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, para não andarmos afastados. Muitas vezes até estamos presentes nas reuniões, mas o nosso coração está tão longe. Às vezes, quando Te buscamos, oramos algo repetitivo, algo automático, algo que não é natural para a gente, porque, ó Deus, o nosso coração está longe. Mas em nome de Jesus, perdoa o nosso pecado, perdoa o nosso afastamento do Senhor, da comunhão, das admoestações, perdoa o nosso afastamento de uma visão boa de corpo, de cuidado, de ânimo em amor. Perdoa, Deus, porque a gente não tem olhado que o Espírito dá testemunho sobre essa nova aliança que há em nosso coração. Muitas vezes as próprias pessoas também não podem dar um bom testemunho das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, porque nós não queremos olhar para aquele Deus que é dono da vingança e cujo cair nas mãos é algo terrível. Em nome de Jesus, que a Tua graça alcance a nossa vida, que transforme o nosso coração, o nosso ser, que nos eleve, ó Deus, para uma comunhão contigo, de amor, de relacionamento bom com os irmãos, de relacionamento bom com as pessoas que precisam conhecer a Cristo através de nós. Ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a amadurecer, ajuda-nos a frutificar Cristo para as pessoas. Em nome de Jesus, que a gente tenha essa identidade de Cristo Jesus, porque queremos ser igreja. Em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, trata o nosso coração. Oro pela minha vida, oro pelos meus irmãos, para que de maneira séria, de maneira proposital, intencional, mas de uma maneira bem espiritual diante do Senhor, haja realmente renovação de vidas, haja uma entrega real que transforme, que nessa semana haja diferença, que as pessoas vejam que há diferença na nossa vida, que há um Cristo que reina de verdade em nossos corações, que realmente parecemos com Ele e que haja, ó Deus, um fervor gostoso no nosso coração, ao lermos a Tua palavra como palavra de vida para o nosso ser, para o nosso espírito, para a nossa eternidade em Cristo Jesus. Que o Senhor nos receba com Tua graça e o Teu amor, transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, que essas 3 razões para nos mantermos congregados seja pensado durante essa semana ainda, nas suas anotações, continue orando por isso, converse sobre isso com alguém e não esqueça de ligar. Liga para alguém, abençoe, pergunte os motivos, faça isso com todo o amor que tiver no seu coração, dedique-se a alguém. Vamos ser igreja, né? Ser igreja essa semana. Abençoe a vida de alguém, cuide de alguém. Se você precisar de ajuda, busque ajuda, que seja transformador na sua vida. Eu e minha família desejamos uma boa semana para você. Que Deus te abençoe muito e que logo estejamos juntos. Tem muita coisa que a gente tem para a gente crescer e para a gente manter nossa comunhão. Quarta-feira tem a EB Kids, às 10 da manhã. Às 8 da noite tem a nossa escola bíblica para você aprender e se aprofundar no livro do Wayne Grudem, que é justamente as bases da fé cristã, algo profundo para você crescer. E depois na quinta-feira temos o nosso culto, que você recebe o link, entra e é interativo, então você participa, a gente canta junto, a gente lê a Bíblia, a gente ora juntos. Então eu convido você a participar de tudo isso e deixa tudo isso para a gente crescer juntos, ok? A gente está junto, unidos em Cristo Jesus, na mesma fé, na mesma convicção, no mesmo Senhor que reina sobre nós. Que Deus te abençoe, uma boa semana.